Fala galera, beleza? Carlos Prado com vocês. No vídeo de hoje eu vou passar aqui várias formas que eu uso para identificar o lado que eu vou operar no mercado, as entradas que eu vou fazer usando médias móveis. Então preste atenção porque eu vou passar muita informação importante de várias formas que eu uso as duas médias móveis que estão aqui. Tá? Então aqui eu estou no gráfico GBP-USD, no gráfico diário D1. Tá? Aqui eu tenho uma média de 25 períodos simples, média simples de 25, e aqui uma média de 200 períodos exponencial. Eu às vezes uso ela simples, né? Eu posso usar 25 simples e 200 simples, mas o que eu estou fazendo ultimamente? Eu estou usando a de 200 exponencial, já que ela é mais longa, e o time que eu estou usando o D1 já é um time mais longo também. Então eu estou usando uma média exponencial, que dá um peso maior quanto mais recente for, né? As velas, ela dá um peso maior no cálculo. O exponencial é assim. Bom, é uma questão técnica, não precisa se preocupar com isso. Mas enfim, na hora que você clica aqui na média, tem aqui a exponencial 200, ok? Então eu coloco ela vermelha. E aqui, ó, essa aqui eu coloco ela simples, 25, beleza? Em azul. Então, eu uso muitas informações, galera, para estar tomando a decisão. Eu vou tentar resumir uma a uma para vocês aqui e é realmente essencial. Eu trabalho com price action, na verdade, tá? O principal de tudo para mim não são só as médias, né? Eu analiso as operações que eu monto pelas velas, pelo movimento do preço, pela estrutura de mercado, uma série de coisas usando price action, ok? Mas as médias, vocês vão ver aqui, elas me dão informações muito importantes. Por isso que eu nunca gostei de abrir mão das velas. Eu muitas vezes opero sem as velas, tiro as velas e tal. Aí daqui a pouco eu coloco as velas, não, desculpa, as médias. Eu às vezes opero sem as médias, aí depois eu coloco as médias para dar uma olhadinha como é que tá. Então sempre eu acabo chegando à conclusão que quando eu deixo as médias, você acaba tendo uma confirmação melhor e te dá uma vantagem. Então vale a pena, às vezes, você poluir um pouquinho o gráfico com duas médias, em vez de deixar só o preço, porque acaba te dando uma vantagem você ter essa informação das médias, como vocês vão ver agora, o tipo de informação que eu uso, que me dá uma vantagem para fazer operações mais assertivas. Então, por exemplo, a primeira coisa é a inclinação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou usar, ó, eu olho a inclinação da média de 200 para ver uma tendência mais longa, se o mercado está indo para baixo ou para cima. Se o preço está por baixo da média de 200 e ela está inclinada para baixo, eu sei que uma tendência um pouco mais longa é uma tendência de baixa, tá? Pela média de 200 vai dar uma tendência mais longa. Então vocês podem ver que nesse momento aqui, ó, o preço está por baixo da média, ela está ligeiramente inclinada para baixo, apesar de que ela está já ficando meio lateral, já não está tão forte, né? Essa queda ali. Tá bom? Porque ela estava numa alta, na verdade, então ela começou a virar para baixo. Então eu uso a inclinação. A inclinação da média de 25, ela é mais importante ainda, porque como eu estou no gráfico diário, que é um gráfico um pouco mais longo, essa média mais curta, a inclinação dela vai me dar uma noção da tendência mais assertiva de momento do que a média mais longa. Essa média mais longa, se você estivesse operando 15 minutos, 5 minutos, ela seria muito útil, a de 200, tá? Muito mais útil. Mas como você está operando num gráfico de D1, que é o meu caso aqui, o peso da de 25 acaba fazendo um efeito mais rápido nas operações mais curtas um pouco. Operações de alguns dias, eu quero dizer. Então, a inclinação da média de 25, tá? Se ela está muito inclinada também, ela me dá força de tendência. Então, são várias informações. A inclinação para baixo me dá uma tendência de baixa. Se o preço está por baixo da média, me dá também uma tendência de baixa. Então, no momento que o preço passa por baixo da média de 25 e ela inclina para baixo, eu já estou vendo claramente que o mercado está em tendência de baixa, como ele fez esse período todo aqui, ó. Tá? Ele passou por baixo e ficou escorando aqui na média, ó, e continuou caindo. Até que ela vira aqui, fica lateral e está ameaçando começar a subir. O preço passou para cima, voltou até a média e está ameaçando começar a subir. Quem sabe fazer uma virada de tendência ou não. Às vezes ela passa para baixo, a média inclina para baixo e ela continua caindo. Então você tem que ir tomando decisão de acordo com o que o preço vai fazendo. Eu vou fazer outros vídeos separados depois de análise das velas, para não misturar o tema,
para explicar para vocês depois. Então, claro que você não vai usar só uma informação, você vai usar um conjunto de informações das velas, do price action junto com as médias, ok? Mas, enfim, a inclinação das médias me dá a direção do mercado. Se ela está muito inclinada, é porque a tendência está maior. Se ela está menos inclinada, que o ângulo dela, tá vendo? A tendência aqui nesse momento estava mais fraca. Tá? Vamos voltando para trás aqui para vocês irem vendo mais exemplos. Ó. Ó, tá vendo? O mercado aqui pegou uma inclinação maior, pegou uma tendência maior, depois ele começou a ficar lateral aqui, ó. Então esse período todo aqui a tendência estava mais fraca. E aí quando ele vai para cima e corrige, começa a acelerar, ela vira para cima e dá uma inclinada maior e pega a tendência de alta. Então observe que eu tenho a inclinação, o ângulo de inclinação, se o preço está por cima da média ou por baixo, tudo isso são informações que quando eu tenho a média no gráfico, eu consigo ter e só no price action não. Por isso que eu acabo sempre colocando as médias e achando melhor me ajudar a tomar as decisões aí, tá? Outra informação é quando uma média está por cima da outra. A média azul por cima da vermelha, ela dá também uma tendência. Ó. Então, quando a média de 25, que é azul, está por cima da de 200, eu tenho uma tendência aqui de alta. O mercado passou o preço por cima da média, das duas médias inclusive, e a média mais curta por cima da mais longa. E ele fica esse período todo ali por cima, dando, tá vendo? Boas operações de compra aqui, marcando uma tendência de alta. Outra informação importante, quando o mercado está as duas médias muito próximas e começa a se afastar, esse geralmente é o início de uma tendência. O início de uma tendência de alta, por exemplo, elas ficam juntas aqui e depois começam a se afastar, né? O preço vai acelerando essa tendência para cima e aí a média vai se afastando e vai mantendo essa tendência mais forte ali. E geralmente quando está muito afastada, quando as duas médias, o espaço entre elas, ó, esse espaço aqui, se afasta muito entre um e outro, aí o preço faz uma correção. Então é como se ele respirasse, ó. Ele começa aqui, puxa o ar, ó, e depois solta. E aí o preço, as médias voltam, tá vendo? Próxima a outra, cruza, ó, e aí de novo, a mesma coisa para o lado contrário. Ó. Elas estão próximas, o preço pega uma tendência, quando se afasta muito, ele pode fazer um retorno mais para o outro lado ali. Claro que aqui ela poderia se afastar mais, entende? Se você voltar para trás, você vai vendo isso aqui o tempo todo. Olha esse exemplo aqui, ó. Então aqui atrás, ó, a tendência vai começar aqui atrás, ó, quando elas estavam juntas, ó. Estavam juntas, o preço passa por baixo das duas médias, uma média está por baixo da outra, a mais curta por baixo da mais longa, e aí começa uma tendência, tá vendo? Começa uma tendência, a inclinação vai aumentando, as médias vão se afastando, ó, cada vez que elas estão se afastando mais, é porque a tendência está mais forte, está acelerando. Então, tudo isso é informação. Ó. O afastamento entre as médias é muito importante. E aí, quando elas se afastam muito, é hora de você botar o lucro no bolso. Vendas que você fez aqui para cima, você vai zerar elas quando elas se afastam muito. Ó. Se afastou, você vai zerando. Voltou, começou a cair de novo, você entra. Afastou de novo, você vai saindo. Você vai zerando, colocando lucro no bolso. Então a gente tem a inclinação, a gente sabe que quando elas estão próximas e começa a dar uma tendência, o início de tendência geralmente é assim, quando elas estão próximas, e aí finais de tendência quando elas estão muito afastadas. Tá vendo? Início de tendência aqui próxima, final de tendência, ó, quando pode o preço fazer um respiro para o outro lado, elas estão afastadas. Ó. Então vocês começam a ver o afastamento da média, a inclinação da média, tudo isso aí você vai juntando essas informações junto com as velas e o price action. Beleza? A outra coisa é o desvio da média. Então, quando o preço ele está muito desviado da média de 25, isso eu estou falando tudo no gráfico mais longo, tá? Se vocês fizerem isso no gráfico mais curto, não é que não funciona nada disso, isso tudo funciona também. Só que é mais errático. A certeza maior é quanto mais longo é o time. Quanto mais longo é o time, mais sólido vão ser suas operações. Então, quando o preço está desviado da média de 25 e desviado da média de 200, que é essa aqui, ó, tipo aqui, ó, nessa região toda aqui, ó, vamos marcar para vocês entenderem. Essa região toda aqui, ó, o preço aqui estava afastado da média de 25, tá vendo? Ele está longe da média de 25 e está longe da média de 200. Aqui ele está longe da de 25, ó, mas não está tão longe, está longe da de 200 também, mas não tão longe quanto aqui embaixo. Aqui não está mais longe, entendeu o que eu quero dizer? Da de 200. Então aqui ele está ao mesmo tempo longe da de 25, ao mesmo tempo longe da de 200, mais longe ainda,
e uma média longe da outra. Então você vai juntando essas informações. Ó. Então, quais são os melhores momentos para você comprar, por exemplo? É quando o preço está por baixo aqui, ó, da média. Essas médias estão com um espaçamento entre elas, ó, muito grande, e o preço está bem longe das duas médias, para baixo aqui, ó. Então ele já caiu bastante. Ele está bem longe da média de 25, ele está longe da média de 200 e uma média está longe da outra. Aqui você pega os melhores pontos de possível fundos e retorno. Eu vou explicar depois em outro vídeo como é que eu faço para achar os fundos e os topos. Eu vou explicar a questão das velas. Fica atento no canal, se inscreva aí para você acompanhar os outros vídeos. Beleza? Então, ó, os fundos aqui, os pontos melhores. Vamos ver os pontos de topo. Quer ver? Vocês vão ver a mesma coisa. Olha só, que legal. Ó, o preço ele vai para cima, vai subindo, 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 subindo. Então ele está bastante longe da de 200, ó. Ele começou a ficar essa região toda aqui, tá vendo? Essa região toda aqui, ele está lateral, ó. Ele começou a ficar bem longe da de 200. Ele está longe da de 25, perdendo força, né, aqui, ó, perdendo força aqui, porque ele começou a lateralizar. E a média tá, de 25 está bem afastada de 200. Então aqui, ó, são pontos de possível topo e reversão para você pegar trade para o lado contrário. Você sabe que ele vai fazer isso, depois ele pode retornar, ó, para vir mais próximo da de 200 de novo. Então você vê isso em vários pontos, ó. Olha, afastou muito da de 200, ó. Afastou muito da de 25, afastou muito da de 200, o que ele faz? Ele dá um retorno. Às vezes ele não vem até aqui, ó. Por quê? Porque a tendência de alta é muito forte. Então ele faz esse retorno, ó, volta aqui para dentro entre as duas médias e depois volta a subir com a inclinação dela de novo. E aí você vai ficando atento. Você tem que fazer leitura de velas também. Não é só as médias, entendeu? Você vai juntando todo esse conhecimento que você vai estudando. Mas você vai vendo, ó, que em pontos, ó, que ele desvia muito da média. Aqui ele desviou, mas aqui estava mais perto da de 200. As duas não estão muito afastadas. Agora aqui, ó, olha como que essa azul está muito afastada da de vermelha. E o preço afastado das duas, tá vendo? Afastado da de 25 e afastado da de 200. O que aconteceu? Ele fez uma correção e voltou para cá. Então, tá vendo como é que foi pontos interessantes aqui de venda? E mesma coisa no fundo, se você pegar os fundos, ó, olha aqui, por exemplo. Ele caiu forte, rápido, muito forte. Ficou muito longe da de 25 e muito longe da de 200. O que, que ele faz? Uma correção. Uma correção para o lado das médias, para a região das médias ali. Então, quando você começa a entender isso tudo e usar gráficos longos para fazer isso, você começa a acertar operações muito boas. São operações, ó, que dão muitos pips. Esse aqui é um gráfico diário. Então você pega operações longas com muitos pips. Ó. Você pegar uma venda dessa aqui, você pegar essas compras nos fundos aqui, tá vendo? Quando afasta muito, ó, as duas médias, olha só, imagina você pegar aqui de 1,32 até 1,37, são 500 pips aqui, 5 mil pontos, ó, em alguns dias. Então você pega trades muito bons de reversão, você pega fundos e topos aí usando essa questão do afastamento das duas médias e do afastamento do preço da média de 25 e da média de 200. Então vale a pena às vezes você esperar esses momentos em algum par, em vez de ficar fazendo trade toda hora em todos os lugares, né? Ou você pega o início de tendência para o lado da tendência, ou você tenta pegar pontos de possível reversão quando os preços estão muito afastados das duas médias e as duas médias estão muito afastadas uma da outra. Beleza? Então é isso aí, inclinação, o desvio, o afastamento das médias, tudo isso você usa para tomar as decisões. Vocês percebem que com essa informação e mais um estudo de velas e de ação do preço, do price action, com tudo isso na mão, você começa a juntar muita informação importante, muita ferramenta para fazer boas operações. Aliado a isso, a uma gestão de risco, você vai ganhar dinheiro no mercado. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver o tempo que está ficando aqui, ó. Ok? Não está muito longo, 14 minutos. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? E aí eu vou explicar no próximo vídeo como achar os topos e os fundos. Como achar o topo e o fundo. Usando as médias, mas usando uma questão da análise das velas também. Tá? Então se inscreva no canal para você acompanhar aí os próximos vídeos, marca o sininho de notificação, deixa o like, compartilha os vídeos e tamo junto. Um abraço, até a próxima.